se te dá que morramos, podes assim dormir. Se a cada momento nos vemos, se prestes a submergir, as ondas atendem ao meu mandar. Sossegar, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, das águas não podem naufragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem ao meu mandar. Sossegar, sossegar, convosco estou para nos salvar. Sim, sossegar. Mestre, na minha tristeza, estou quase a sucumbir. A dor que perturba minha alma, ó, peço-te, vem banir. Que me cobrem, quem me fará sair? Pereço sem ti, ó meu mestre, vem logo, vem me acudir. As ondas atendem ao meu mandar. Sossegar, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, das águas não podem naufragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem ao meu mandar. Sossegar, sossegar, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegar. Mestre, chegou a bonança, em paz fez o céu e o mar. O meu coração goza calma, que não poderá findar. Fica comigo, meu mestre, dono da terra e céu, e assim chegarei bem seguro ao porto destino meu. As ondas atendem ao meu mandar. Sossegar, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, das águas não podem naufragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem ao meu mandar. Sossegar, sossegar, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegar. A paz do Senhor, igreja. Hoje estamos aqui para celebrar o Dia dos Pais. Vamos compartilhar alguns momentos especiais para os nossos pais, baseados na palavra de Deus. Pais: saúde, sabedoria, amor, felicidade.
Que todos os pais se sintam honrados e amados hoje. E que Deus continue abençoando cada um de vocês. Pais, em Filipenses capítulo 4, versículo 7, na Bíblia diz: E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Nesse dia dos pais, desejamos em que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os corações e as mentes de todos os pais, trazendo serenidade e tranquilidade a cada dia de suas vidas. Saúde. Em 3 João, capítulo 1, versículo 2, está escrito: Amados, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como vai bem a tua alma. Neste Dia dos Pais, desejamos que Deus abençoe cada pai com saúde abundante e força renovada, para que possa continuar cuidando e guiando suas famílias com amor e dedicação. Sabedoria. Em Tiago, capítulo 1, versículo 5, a Bíblia nos ensina: se, porém, alguns de vocês necessitam de sabedoria, peças a Deus, que a todos dá com generosidade e sem reprovações, e Ele lhe será concedida. Nesse Dia dos Pais, desejamos que Deus conceda sabedoria e abundância a cada pai, para que possam tomar decisões sábias, com discernimento e cultivar um lar de paz e harmonia. Amor. Em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 13, está escrito: E agora permaneçam a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior destes é o amor. Neste Dia dos Pais, desejamos que o amor de Deus encha o coração de cada pai, capacitando-os a amar incondicionalmente. Felicidade. Em Salmos capítulo 128, versículo 2, a Bíblia diz: Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Neste Dia dos Pais, desejamos que a felicidade reine nos corações de todos os pais, que cada dia seja preenchido com momentos de alegria, realizações e bênçãos abundantes. E sempre nos aquece com amor. Tem pai que é caladão e mesmo não expressando, sempre ele te ama de montão. Tem pai que é herói e sempre nos defende, todo nosso medo ele destrói. Tem outros que se vão e o que nos deixa é a saudade no coração. Mas tem um pai que não te deixará, mesmo se você errar. Ele deu seu filho pra se entregar lá na cruz em seu lugar. Seu nome é Deus, mora lá no céu, mas também está aqui dentro de mim. Ele me conhece, tintim por tintim, sabe que eu sou falho, mas me ama mesmo assim. Seu nome é Deus, mora lá no céu, mas também está aqui dentro de mim.
aquece com amor. Tem pai que é caladão. Tem pai que é herói e sempre nos defende. Todo nosso medo ele destrói. Tem outros que se vão e o que nos deixa é a saudade no coração. Mas tem um pai que não te deixa, mesmo se você errar. Ele deu seu filho pra se entregar lá na cruz em seu lugar. Seu nome é Deus, mora lá no céu, mas também está aqui dentro de mim. Ele me conhece, tintim por tintim, sabe que eu sou falho, mas me ama mesmo assim. Seu nome é Deus, mora lá no céu, mas também está aqui dentro de mim. Ele me conhece, tintim por tintim, sabe que eu sou falho, mas me ama mesmo assim. E essa história não tem fim, igual ao amor dele por você e por mim. La 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 la, la 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 la, la 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 la. Dup 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 dup, la 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 la, e essa história não tem fim, igual ao amor dele por você e por mim. Falou conosco recentemente acerca de um projeto de vida profissional para o interior de Urbano Santos, região rica aqui do Muniz, e ela já viajou hoje ao meio-dia, não é, Tiago? Já viajou, se despediu dos jovens, e nós estamos aqui para abençoar a vida deles nessa nova perspectiva de vida profissional, e nós queremos orar por ele e dizer para ele que já deu tudo certo no nome do Senhor Jesus Cristo, né? Quero aproveitar não somente para orar e também apresentar à igreja o nosso departamento de Libras, composto aí pela irmã Linda Bela, Valesca e Marluz. Nós vamos também orar abençoando este departamento. Os irmãos podem pensar, mas pastor, aqui não tem nenhum surdo e um mudo, mas vem. E outra coisa, este culto, ele é transmitido também, meus queridos irmãos, pelas redes sociais, o YouTube, o Instagram, e tem muita gente que vai ser alcançada através desse ministério. Quem crê assim, diga glória a Deus, né? E quero também chamar o irmão Rodrigo, que nós estaremos aqui também orando por eles, pois ele se torna aqui agora um dos nossos oficiais de púlpito. Irmão Rodrigo, que também é um homem habilidoso, chamado por Deus, e sentimos paz no coração para que ele nos auxiliasse aqui nesta nova etapa na nossa vida ministerial. Então eu queria pedir que a igreja fique de pé para a gente orar, abençoando os irmãos, irmão Edielson, a irmã Dara, e também irmão Rodrigo e o departamento de Libras. Nosso Deus e nosso Pai, te louvamos porque Tu és o nosso Pai, Tu és aquele que tem cuidado de cada um de nós, e assim pedimos ao Senhor que continue abençoando a vida do Edielson Filho, a Dara, nesta nova proposta de empreendimento profissional, que eles sejam bem-sucedidos ali em Urbano Santos, para a glória do Teu nome, que eles ali, Senhor, realizem a obra que o Senhor tem para que eles realizem, para que o Teu nome seja glorificado através da vida deles, que o Senhor abençoe profissionalmente, espiritualmente, ministerialmente, assim como o Senhor os usou aqui na área 11, o Senhor instrumentalize os Teus filhos ali em Urbano Santos. Queremos também abençoar o ministério de Libras,
destas mulheres de Deus que aqui se disporam para também, Senhor, alcançar vidas para a glória do Teu nome. Abençoa as Tuas filhas, que esse ministério seja ricamente abençoado, pois a Tua igreja está abençoando também. Queremos Te apresentar o irmão Rodrigo, Senhor, este obreiro de valor, que tem trabalhado, que tem com afinco se dedicado na Tua obra, e que hoje também, Senhor, está ladeado conosco, para juntos pregarmos a Tua palavra, para juntos trabalharmos no Teu reino, ganhando almas para Jesus. Usa o Teu servo de uma forma maravilhosa, para que através dele, por ele, o Teu nome continue sendo glorificado também. Assim Te pedimos estas bênçãos, e a Tua igreja diga amém. Dê uma forte salva de palmas a eles. Quer falar alguma coisa? Quer falar? Pai do Senhor, meus irmãos, gostaria de agradecer a toda a área 11, em nome da Dara Johanna e meu nome também. Fomos recebidos muito bem nessa igreja. Assim que nós casamos, viemos para cá, fomos bem acolhidos. Nós aprendemos muito da palavra de Deus. Nós tivemos a oportunidade de servir, e sempre que abriu uma oportunidade, a gente estava ali querendo ajudar na obra do Senhor. E nós fomos muito felizes, porque Deus nos abençoou. Deus prosperou a nossa casa, Deus esteve sempre conosco, e Ele não nos deixou um minuto, um segundo sequer. E nós somos gratos a cada um de vocês que nos abraçou, que abriu as portas, que com carinho deram palavras de instrução, de amor, de sabedoria. E nós passamos por momentos difíceis, e nosso foco sempre esteve em Cristo. É isso que nós queremos pedir que a juventude tenha em mente, que toda a igreja tenha em mente. A nossa obra é para Deus, a nossa obra é para Cristo. Independente de onde estivermos, Deus, Ele quer nos usar. Deus pode nos usar aqui, Deus pode nos usar lá fora, Deus pode nos usar nos presídios, Deus pode nos usar no campo em missões. Nós sempre temos que estar dispostos a servir ao Senhor aonde a gente estiver. Eu e Dara, a gente estava muito feliz aqui, muito tranquilo, mas nós também tínhamos um projeto de vida que é no interior, e aprove a Deus que esse fosse o momento que a gente se mudasse de cidade. E Deus abriu a porta para nós dois, pela glória dEle, para a glória dEle, e estamos deixando os irmãos com muita saudade, mas também muito felizes, porque estamos conquistando aquilo que sempre sonhamos, pela graça do Senhor. É isso, pastor. Agradeço a oportunidade. O homem é pregador, viu? Obrigado. Deus te abençoe grandemente, você e sua família. Eu quero também, meus irmãos, agradecer a presença da sogra da minha filha, toda a pleiade de homens e obreiros e pais de famílias que estão aqui. Em Provérbios 20, versículo 7, que diz: o justo anda na sua integridade, bem-aventurados serão os seus filhos depois dele. Hoje nós não celebramos apenas aqueles que geraram vidas, mas também os que caminham em fé, ensinam com amor e protegem com coragem. Pai, a sua presença é um reflexo do cuidado de Deus, e o seu exemplo é um legado eterno para os seus filhos. Que o Senhor renove suas forças, aumente a sua fé e abençoe grandemente a sua casa. Pais firmes no Senhor deixam filhos firmes por toda a vida. Dê mais uma forte salva de palmas a todos os pais. Hoje eu tive o privilégio de ainda poder celebrar o Dia dos Pais com o meu pai tem 91 anos de idade, e hoje nós tomamos um cafezinho daquele com ele. Ele ficou muito feliz, e eu fiquei muito mais ainda, né? Então valorize o seu pai enquanto ele está com você, porque depois que ele partir, você só vai se encontrar com ele na eternidade. Então, um abraço a todos os pais em nome de Jesus. Deus abençoe. Meus irmãos, vamos fazer um momento de louvor. Vamos continuar adorando e glorificando.
pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Aleluia. Oh, glória a Deus. Tu és o Messias. Aleluia. O Emanuel que está conosco nesta noite. Quando o homem judeu viu a sede que havia em mim, seu nome conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Você não precisará voltar. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida
Graças a Deus. Queridos, vamos todos abrir a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, no Salmo de número 2. Glória a Deus. Antes de fazermos a leitura, eu quero de coração agradecer a Deus pela disposição, pela forma como a igreja tem entendido a sua missão, forma como a igreja tem assimilado o significado do reino de Deus e também a forma como tem se disposto para abraçar na prática a realização desta obra que foi incumbida à igreja. Já pela segunda vez, os irmãos do Departamento de Evangelismo e Missões saiu às ruas para pregar o Evangelho de Cristo. Nós estivemos ali na Praça do Sabará, antes de ontem, e a mensagem do Evangelho foi pregada mais uma vez. Quero agradecer a irmã Júlia, sua mãe, a irmã Rubenita. Nós aproveitamos, inclusive, para visitá-la e orar pela família. E os irmãos estiveram ali pregando o Evangelho com muita graça. O irmão Josias pregou a palavra de Deus. As irmãs do Ministério de Louvor também adoraram com inspiração. E a mensagem foi pregada. Então nós vamos continuar anunciando este Evangelho. Quero agradecer, na pessoa do irmão Otávio, todo o Departamento de Evangelismo e Missões. Que Deus continue usando vocês de forma poderosa. Quero agradecer o Departamento Social, na pessoa de Tiago. Ele não está aqui, mas a equipe está presente pelo delicioso mingau de tapioca que foi servido após o trabalho, né? Inclusive, eu levei a vasilha e levei para minha esposa também um pouco do mingau, né? Traga a vasilha. Toda vez que tiver esse trabalho, que tiver lanche, não se esqueça da vasilha. Então é muita alegria, muita honra poder estar com os irmãos servindo a Deus, né? E o trabalho missionário é esse, é sair das quatro paredes e pregar o Evangelho. Se Jesus disse para a gente pregar o Evangelho a toda criatura, por que a gente tem que ficar dentro das quatro paredes? Se o próprio Jesus, de forma pedagógica, ensinou os discípulos para saírem e pregarem o Evangelho. Até porque a Bíblia diz que a vontade de Deus é que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz: como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? A Bíblia diz que quão formosos são os pés daqueles que anunciam boas novas. Então esse é o papel da igreja. Não existe essa história de uma vez salvo, salvo para sempre. Tem que pregar para Jesus salvar e ensinar que aquele que aceitou a Cristo tem que perseverar até o fim na fé. Essa é que é a verdade. Então, meus irmãos, continuem firmes, contem conosco. Salmo de número 2. Porque se amontinam as nações e os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se levantam e os príncipes juntos se macomunam contra o Senhor e o seu ungido, dizendo: rompamos as suas
ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Mas aquele que habita nos céus se rirá, o Senhor zombará deles, então lhes falará na sua ira e no seu furor os confundirá. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Recitarei ou proclamarei o decreto que diz: o Senhor me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança e os confins da terra por tua possessão. Tu esmigalharás como a vara de ferro, tu os despedaçarás como a um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Beijai o filho, para que não se ire e pereçais no caminho, quando em breve se inflamará a sua ira. Bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Quantos podem glorificar e exaltar o nome do Senhor? Também quero dizer à igreja que todas as quartas-feiras, nos cultos de doutrina, sempre estaremos trazendo uma palavra sobre aquilo que faz parte do nosso cremos e da nossa declaração de fé. Estava conversando aqui com o irmão Israel, que é um dos teólogos que eu aprendi a admirar desde a década de 90, para que ele, no mês de setembro, nos traga um estudo sobre escatologia. E ele estará falando sobre o tribunal de Cristo. E eu também falei com a liderança da igreja que nós escolhamos o tema da nossa festa, que ocorrerá no mês de outubro. Eu não escolho sozinho, pedi opiniões para alguns irmãos, eles oraram, mandaram para nós e tudo está batendo com aquilo que Deus tinha colocado no nosso coração. E nestes últimos dias nós precisamos falar muito sobre a vinda de Jesus. E nós vamos estar aqui após o culto, definindo o tema da festa, e com certeza será sobre a volta de Jesus. Quem está aguardando a volta de Jesus ainda aí? A maioria, 99% dos irmãos que me mandaram a sua opinião sobre o tema da festa foi sobre a volta de Jesus. Então eu entendo que o Espírito Santo tocou no coração de cada um. E nós vamos estar a partir da próxima quarta-feira, com base no livro de Apocalipse, estudando as 7 cartas da igreja, falando sobre a história da igreja e a escatologia bíblica. Então a gente pede que os irmãos não faltem, porque todas as vezes que nós nos preparamos para trazer um estudo bíblico, nós nos esmeramos, nós cavamos o poço do conhecimento de Deus, conhecimento bíblico, para trazer para a gente se enriquecer mais, se edificar mais. E eu fico feliz porque as quartas-feiras está dando um número muito maravilhoso. O pastor Gessé esteve pregando aqui na quarta-feira passada e foi uma bênção para a glória de Deus. Então eu peço que os irmãos não faltem, jovens, crianças, senhores e senhoras. Tá bom, meus queridos? Então eu quero aqui meditar um pouco. Hoje nós vamos participar da Santa Ceia. Temos aquele nosso ofertório especial e eu quero também aqui parabenizar o departamento de cerimonial. Essa uva aqui é de verdade? É não, né?
Pois é, mas está bonito ou não está, meus irmãos? A mesa da Santa Ceia. Quero parabenizar o departamento de cerimonial que embelezou a mesa do Senhor, né? Deus abençoe também. Glória a Deus. O tema deste salmo que acabamos de ler fala sobre o reinado do ungido de Deus. Em outras versões, por exemplo, nesta Bíblia que eu estou aqui fazendo a leitura, que fiz a leitura, o tema fala sobre a rebelião das nações e a vitória do Messias. E este texto, o tema deste texto, tem muito a ver com a obra redentora de Cristo. Tem muito a ver com a pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Embora este salmo não indique o seu autor, mas a maioria dos teólogos, inclusive, são unânimes em dizer que do Salmo 1 ao 40, foi Davi quem escreveu. E o Salmo de número 2 também foi Davi. Ele é confirmado a sua autoria no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo de número 25. Todas as evidências levam a crer que foi o rei Davi. E o tempo em que ele escreveu este salmo foi aproximadamente 10 séculos antes do nascimento de Cristo, ou seja, 1000 anos antes do nascimento de Cristo. De certa forma, quem conhece a história do rei Davi e a história do Reino Unido, vocês vão perceber, lendo os livros dos reis e os livros das crônicas, vocês vão observar que no Reino Unido, o primeiro rei foi Davi, e durante o período em que o rei Davi unificou o reino de Israel, ele estabeleceu Jerusalém como capital de Israel. Mas deixa eu dizer uma coisinha para os irmãos. Sempre ao longo da história, todas as vezes que Deus reunia o seu povo com a intenção de preparar o seu povo para anunciar a todas as nações que ele não somente era o único rei de Israel, mas que ele também era o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, o Senhor de toda a terra. As nações pagãs, as nações vizinhas, sempre se levantavam e se rebelavam contra tudo que se chama a Deus. Ao longo da história, quem conhece a Bíblia sabe muito bem que no período em que o rei Davi estava se consolidando no reinado, os filisteus se levantaram para tentar obstruir o plano de Deus através de Davi. Os moabitas, os amonitas, os sírios frequentemente se rebelavam contra o domínio de Israel. Então este salmo, ele foi também usado de uma forma muito especial. O salmo de número 2 era uma declaração de entronização real, ou seja, este salmo fazia parte de uma liturgia régia, de um ritual de coroação, para afirmar que o escolhido do rei de Israel tinha sido designado por Deus. Deus, quando escolhe o seu ungido, ele firma no trono. Deus, quando escolhe o seu ungido, ele se responsabiliza por aquilo que ele estabeleceu. E nós precisamos entender que o Deus que criou os céus e a terra está no controle de tudo, de todos e de todas as nações.
A teologia da realeza de Israel diz que na cultura pagã os reis eram considerados seres divinos. Não no caso de Israel, dos reis de Israel. Em Israel o rei era considerado um representante de Deus na terra. É por isso que no versículo 7 diz: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Neste sentido, em relação à aliança, era uma autoridade delegada por Deus. Então Davi foi entronizado e estabelecido por Deus no reino de Israel. E quem Deus estabelece, não há quem destrone. Deus está no controle de todas as coisas. E o que me chama a atenção aqui neste salmo é que ele também é um salmo profético, que faz alusão à pessoa de Cristo. Após o exílio da Babilônia, depois de 70 anos cativos lá na Babilônia, provavelmente no século VI antes de Cristo, quando a monarquia foi extinta, depois do cativeiro, os judeus passaram a interpretar o Salmo de número 2 de forma messiânica, esperando um futuro rei da linhagem de Davi que restauraria o reino de Israel. Neste sentido, o ungido passou a ser entendido como o Messias futuro, não como um rei contemporâneo. E quando eu leio este salmo, quando eu interpreto este salmo, eu faço como a interpretação que a própria igreja primitiva teve. Quando a igreja primitiva estava sendo perseguida, conforme relata o livro de Atos dos Apóstolos, irmãos. E quando os irmãos oraram, depois de receber a notícia de que Pedro e João tinham sido soltos, eles recitaram o Salmo de número 2. É por isso que aqui no primeiro versículo diz assim: porque se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos as suas algemas. Aqui foi no período em que Davi assume o trono, organiza o reino, e os reinos se levantam contra ele. O Egito se levantou contra o povo de Israel. A Assíria historicamente se levantou contra o povo de Israel. A Babilônia se levantou contra o povo de Israel. Os medo-persas se levantaram contra o povo de Israel. A história mostra que os gregos também se levantaram e se insurgiram para que o reino de Deus não fosse estabelecido. Os romanos também fizeram da mesma forma. As nações árabes até hoje tentam impedir que o reino do Messias se estabeleça, mas eles não entendem uma coisa: Jesus já veio, o reino já se estabeleceu e ele está reinando e reinará pelos séculos dos séculos. Então os filisteus, os amonitas, os edomitas, os amalequitas, os moabitas, os midianitas, os povos da antiguidade, as nações que se insurgiram e que se rebelaram universalmente contra Israel, não prevaleceram, porque Deus estabeleceu o seu rei e Deus estabeleceu também o seu reino. Então é importante nós entendermos que a palavra de Deus se cumpre cabalmente. Jesus diz: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Quando você lê o livro de Atos, capítulo 4, a partir do versículos 23 a 29, o cumprimento desta profecia, como falei anteriormente, se cumpriu no período da igreja primitiva. A Bíblia diz que Pedro e João, depois que pregaram lá na porta chamada Formosa, foram presos, porque Deus operou um milagre na vida daquele homem que precisava de restauração. A notícia se espalhou. Os religiosos da época, os fariseus, os saduceus e os escribas, que inclusive entre os saduceus e os fariseus havia uma divergência religiosa e até política no meio deles, mas para se unir, para se levantar contra o reino, contra Cristo, eles se uniram, mesmo com suas divergências religiosas, mas eles queriam a todo custo romper os laços e desestabelecer aquilo que Deus profetizou através de Davi 1000 anos antes. Mas a Bíblia diz que eles foram levados diante do Sinédrio, foram presos, inquiriram eles e tentaram impedir que eles pregassem e falassem no nome de Jesus.
deram uma pressão psicológica, uma pressão de autoridade religiosa da época, mas a Bíblia diz que os apóstolos estavam tão cheios do Espírito Santo que eles disseram: julgai entre vós, se nós estamos fazendo algo que desagrada a vocês. Eu quero dizer uma coisa: antes importa agradar a Deus do que aos homens. E eles não deixaram de pregar e falar sobre Jesus. E a Bíblia diz que enquanto eles estavam pregando, enquanto os apóstolos estavam exercendo o seu ministério, Jesus estava operando milagres, salvando, curando, restaurando vidas, dando vista aos cegos, operando, curando os leprosos. Jesus estava operando milagres, porque Jesus morreu por esta igreja. E se Jesus morreu por esta igreja, estes milagres acontecem até os dias de hoje, meus irmãos. E a Bíblia diz que depois que eles foram soltos, depois de terem dito para as autoridades do Sinédrio: julgai entre vós se é justo falar ou não deste nome, este nome que tem poder, este nome que nos salvou, este nome que foi profetizado por Davi há 1000 anos atrás. É neste nome que nós vamos continuar falando, e ele vai continuar operando de forma maravilhosa. E diz a Bíblia que quando eles foram soltos e chegaram lá diante da igreja, juntamente com os irmãos ficaram maravilhados, e eles fizeram uma oração, e diz a Bíblia que em uníssono eles levantaram a voz e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu e a terra, o mar e tudo que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra e as autoridades se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Então a verdade é que quanto mais nós anunciamos acerca do nome de Jesus, quanto mais nós falamos que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus batiza com o Espírito Santo, as autoridades pagãs que não temem a Deus, o inferno se levanta para tentar impedir a marcha da igreja, mas esta igreja cheia do Espírito Santo continua dizendo: Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo, e Jesus vai voltar para buscar esta igreja. Herodes se levantou contra a igreja. Pôncio Pilatos foi um instrumento do inferno contra a igreja. Os gentios da época também, e o povo de Israel, eles queriam romper os princípios do reino, tentaram querer romper a justiça estabelecida como princípio no reino, tentaram querer romper o amor que Deus derramou sobre a humanidade, tentaram romper o respeito, a honra, a verdade, a paz, a liberdade, a alegria, o serviço, a fé, a missão e a pregação do Evangelho, mas não conseguiram, porque Jesus cumpriu por nós na cruz do Calvário, e esta palavra está sendo pregada até os dias de hoje. E a Bíblia diz que foi com um propósito, porque na oração da igreja eles disseram que o propósito foi determinado pelo Senhor. E aí os irmãos oraram e disseram: Senhor, olha para as suas ameaças, concede aos teus servos intrepidez para anunciar a tua palavra, estendes as mãos para curar, sinais e prodígios no nome do teu servo Jesus. Enquanto nós estivermos firmes com este propósito, Jesus vai continuar operando milagres e sinais. Irmão Otávio, deixa eu dizer uma coisa aqui para o senhor: não desista deste ministério de ganhar almas, porque este é o ministério que o diabo mais tem raiva, é de pregação do Evangelho. Jesus não quer que você pregue a palavra e testemunhe do Evangelho, mas hoje Ele está dizendo: continua pregando, continua falando, porque enquanto vocês falam, enquanto vocês oram, enquanto vocês buscam, eu irei continuar realizando milagres, curas, prodígios e maravilhas. E diz a Bíblia que quando a igreja orou profeticamente, e hoje nós entendemos que foi uma oração profética para o cumprimento desta profecia,
do Salmo de número 2. A Bíblia diz que o lugar tremeu, o lugar onde eles estavam tremeu, porque a presença de Deus está no meio do seu povo. E a Bíblia diz que Ele vai julgar as nações. Desde a história do povo de Deus, em tempos antigos, sempre as nações e os povos pagãos se levantaram contra os cristãos. E nos dias de hoje não é diferente. Paulo, quando chegou em Atenas, a Bíblia diz lá no capítulo 17, versículo de número 30, que Paulo levou uma mensagem para aquele povo macedônio, ali em Atenas, aquela região da Grécia, e pregou a palavra de Deus e disse: olha, Deus não levou em conta os tempos da ignorância, agora porém notifica aos homens de todos em toda parte que se arrependam. Então nós temos que pregar para todos, por quê? Porque o arrependimento é necessário. E Paulo diz: porquanto ele estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão que destinou diante de todos, ressuscitando-os dentre os mortos. Então nós vamos continuar pregando o evangelho, porque Cristo ressuscitou. E aí o salmista diz: proclamarei o decreto do Senhor, porque Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Diga comigo: Jesus é o Messias. Nós não estamos esperando mais outro Messias, a não ser a volta do mesmo Messias que nos salvou e nos redimiu, meus irmãos. Então vamos proclamar o decreto de Deus, porque a Bíblia diz que Deus já estabeleceu o Messias, e Ele fez uma pergunta para o seu filho: pede-me, e eu te darei as nações por herança. O que nós temos que fazer é pregar o evangelho e deixa Jesus salvar. É Ele quem salva, você só prega, o Espírito Santo convence. E a Bíblia diz, segundo Paulo, na carta aos Filipenses, capítulo 2, versículos 10 e 11, ele diz que nós temos que pregar para Jesus salvar, porque para que no nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus é Senhor, para a glória de Deus Pai. Deus estabeleceu Jesus como o Messias, como o nosso Salvador, e Ele disse lá em Mateus capítulo 28, versículo 18: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Então prega com alegria, prega com temor, deixa que a autoridade Ele já deu para a igreja, e a igreja tem poder para testemunhar e testificar acerca deste nome maravilhoso. Salmo 33, versículo 12 diz: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Viu um irmão falando e dizendo: a nossa nação não tem mais jeito, nossa nação está entregue aos piores políticos da história. E eu disse para ele: absolutamente não, meus irmãos. O que nós temos que fazer como igreja é pregar que Jesus vai salvar o nosso Brasil, é pregar que Jesus vai salvar o estado do Maranhão, é pregar que Jesus vai salvar a cidade de São Luís, é pregar que Jesus vai salvar os moradores aqui do bairro da Coab, é pregar que Jesus vai trazer de volta aqueles que se desviaram da presença dEle e se reconciliarão. Jesus tem promessa de salvação para a nossa nação, então vamos pregar que Jesus vai salvar o Brasil. Essa aqui é a resposta de Deus. Deus dá uma resposta. Por isso que nós temos que pregar sobre a vinda dEle, porque vai chegar um momento em que vai ser pura escatologia. Agora nós estamos aguardando a vinda de Cristo. São os cumprimentos das profecias escatológicas. E aqui no período que eu estiver dando o estudo sobre as 7 cartas da Ásia Menor, vocês vão observar de forma histórica e profética como Deus está trabalhando ao longo da história. Cada carta desta que foi levada para aquelas 7 igrejas tem uma mensagem profética, não é só uma mensagem espiritual de cunho particular para aquela igreja naquele momento, é uma mensagem escatológica. Se você ler o livro de Apocalipse, do capítulo 1 até o capítulo de número 3, você vai observar que a igreja continua na face da terra durante o período da dispensação da graça, onde a própria igreja está anunciando e pregando o evangelho.
Mas se você ler o capítulo 4 de Apocalipse, a partir do capítulo 5 também, você vai observar que o arrebatamento de João é um tipo de arrebatamento da igreja, e no capítulo 5 a igreja já está arrebatada, aguardando o livro ser aberto para o cumprimento da palavra do Deus Todo-Poderoso. Então nós temos que pregar que Jesus vai voltar, e aqui o próprio Deus faz um convite para as nações, faz um convite para nós, porque é uma mensagem também aplicada no individualismo. Deus faz um convite para as nações. Se você ler o Salmo de número 9, você vai entender uma coisa, que Deus levou uma mensagem profética para as nações da época e disse que aqueles que abandonam a Deus e as nações que não querem o plano da salvação serão lançadas no inferno. Deus sempre pregou acerca da restauração e da vinda do Messias, e o tempo que nós temos que pregar é o tempo que se chama hoje, porque eu creio que a volta de Jesus está perto. Eu creio que Jesus vai voltar a qualquer momento para arrebatar esta igreja querida, porque Paulo disse: a nossa esperança em Cristo se limitar apenas a esta vida terrena, e já tem muitos cristãos que não pregam mais sobre a volta de Jesus, não estão nem aí sobre a volta de Jesus, mas nós estamos aqui aguardando que Ele pode voltar a qualquer momento. Quem crê que Ele pode voltar agora, Ele pode, enquanto nós estivermos ceando, Ele pode voltar. Mas Deus faz um convite dos versículos 10 a 12. Agora, pois, ó reis, sejam prudentes. Na nossa caminhada a gente tem que ter prudência, principalmente no nível de ação espiritual. Tem gente que pensa que a vida dele se limita apenas ao natural, à visão dos homens. Eu me lembro que, quando eu era acadêmico ainda, um professor hinduísta de filosofia tentou convencer a mente de muitas pessoas na sala de aula, menos a minha. E ele disse assim: por que tu não adere ao nosso pensamento? Eu disse: porque eu tenho duas visões, você só tem uma. Você tem a visão intelectual e humana. Modéstia à parte, eu quero te dizer que eu tenho a visão espiritual e tenho a visão humana também. Diga para a pessoa que está ao seu lado: você é um privilegiado, porque você vê o reino dos homens, mas você também consegue enxergar o reino de Deus. Paulo diz que o homem natural não compreende as coisas de Deus, porque elas se discernem espiritualmente. O homem espiritual, a mulher espiritual, ela enxerga além do que esta sociedade enxerga, porque ela vê a graça, ela vê o reino, ela vê a glória de Deus, ela pode sentir a presença de Deus. E Deus faz um convite. É por isso que a gente faz apelo em culto, dentro da igreja, fora da igreja, porque o próprio Deus faz apelo. Jesus fez apelo, Ele disse: vinde a mim todos vós que estáis o quê? Cansados e sobrecarregados, e eu vos tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Entrega a tua vida para Jesus hoje, que Ele vai tirar esse fardo dos teus ombros. Mas Deus, Ele faz um apelo a nível nacional. Eu faço um apelo a nível individual e até coletivo dentro da nossa pequena assembleia. Mas Deus aqui, através de Davi, pelo Espírito Santo, mostrando que o rei já foi entronizado, Ele está fazendo um convite às nações. O apelo de Deus é macro. Muitas vezes o nosso apelo é micro. Mas Deus está chamando as nações a se arrependerem. Sejam prudentes. Deixai-vos advertir, juízes da terra. Não adianta, irmãos, ficar brigando com o STF, ficar brigando com político A e B. Vamos orar que Deus vai tomar providência. De repente eu não posso chegar lá no STF e pregar o evangelho, mas Deus vai levantar alguém daqui para pregar o evangelho, e já tem gente lá pregando o evangelho. Essa é a visão de Deus, o estabelecimento das normas e os princípios de Deus. Deixai-vos advertir, servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor.
O Salmo de número 100 diz o seguinte: servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez povo seu e ovelha do seu pasto. Entrai nos seus átrios com hinos de louvor e ações de graças, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Então Deus está fazendo um apelo para as nações e pede para aqueles que querem aceitar o plano do Messias, da salvação. Ele pede para eles servirem a Deus. Vamos continuar firmes neste propósito, servindo a Deus com alegria, com temor e tremor. E ele no apelo diz: beijai o filho, para que ele não se irrite e vocês pereçam no caminho, porque dentro em breve ele vai inflamar a sua ira. Vai chegar o momento em que Cristo não será mais advogado de ninguém, ele virá como juiz para julgar. Mas nós ainda estamos vivendo o tempo da dispensação da graça, que o apelo está sendo feito e Jesus ainda está salvando e intercedendo por cada um de nós. Beijar o filho significa ser submisso, reverenciar o filho, para que nós não pereçamos no caminho. Então vamos continuar firmes, porque esta é uma advertência para aqueles que ainda não aceitaram o plano da salvação, mas também é uma advertência para aqueles que estão firmes. Continuem servindo ao Senhor com alegria e em novidade de vida. É um convite para a salvação. E aí ele conclui dizendo o seguinte: bem-aventurados os que nele confiam, os que nele se refugiam. Nós estamos refugiados nele. Então o convite da salvação é para você encontrar refúgio. E a conclusão é que o salmista, em outras palavras, ele está dizendo: o Messias já veio, o Messias morreu há mais de 2000 anos, mas no terceiro dia ele ressuscitou, e ele está sentado à destra da majestade intercedendo por nós. Diga bem forte: o Messias já ressuscitou, ele está vivo pelos séculos dos séculos. Eu quero só encerrar com esta frase de Apocalipse capítulo 5. A igreja presente no dia do arrebatamento, e João nos traz uma revelação importantíssima, dizendo: eu vi na mão direita daquele que estava assentado lá no trono, eu vi um livro que estava escrito por dentro e por fora, e o livro estava selado com 7 selos. Aí um anjo bem forte falou para mim e disse: quem és digno de abrir o livro e desatar os seus selos? E João ouviu a voz dizendo que não se encontrou no céu nem na terra alguém que pudesse olhar para o livro e desatar os seus selos. Ninguém foi digno no céu, na terra e debaixo da terra. Então significa dizer que existe céu. Diga comigo: existe céu. Existem pessoas que precisam ser salvas, e existe também inferno. A expressão debaixo da terra aqui é uma alegoria para o inferno. Ninguém se encontrou digno para olhar para o livro, desatar os livros, desatar os seus selos, porque somente Jesus é digno. A Bíblia diz que João chorava muito. Ele diz: eu chorava muito. Mas um dos anciãos chegou para mim e disse: não chore, João, não chore, João. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Deixa eu te dar uma boa notícia nesta noite: Jesus já venceu. Então te alegra nesta noite, Jesus já venceu. Seja restaurado nesta noite, Jesus já venceu. Ele é digno de receber o louvor e a adoração desta igreja. Ele foi o único digno e está no controle de toda a história. Então entrega a tua vida para Ele nesta noite. Fica de pé, igreja, nesta noite. Se Ele é digno de controlar a história, de julgar os pecadores, Ele é digno também de escrever o teu nome nesta noite no livro da vida. E se tiver alguém nesta noite que quer entregar a sua vida para Cristo,
A Bíblia diz que Ele vai sim registrar o teu nome lá no céu. E a Bíblia diz que existe um júbilo, maior louvor, maior júbilo existe no céu quando um pecador se arrepende e entrega a sua vida para Jesus. E eu quero perguntar nesta noite: onde está a primeira pessoa que quer entregar a sua vida para Jesus e já participar desta grande festa? Veja se tem algum do teu lado aí e diga: venha aceitar a Cristo como Salvador. Venha se reconciliar com Jesus. Oh, aleluia! Já tem uma alma aqui para Jesus? Traga mais almas para Jesus. Nós somos ganhadores de almas. Jesus, já vem outra alma aqui para Jesus. Quase todo domingo Jesus está salvando almas aqui neste lugar. Ajudem aqui, irmãos, um jovem, alguém desça aqui para acompanhar. Você que é missionário da última hora, veja se tem mais alguém aí para aceitar a Cristo como Salvador. O Espírito Santo está aqui nesta noite convencendo almas. Jesus quer salvar mais vidas aqui, meus irmãos. Jesus quer operar maravilhas, os sinais, os milagres. Esse é um milagre que só Ele pode fazer, o milagre da salvação. Jesus ama tanto esta igreja, que a prova de salvação aqui neste lugar é a prova cabal de que Ele está aqui, de que Ele está operando através deste povo. Eu sinto a presença dEle aqui. Está aqui é um ensaio para adorar e louvar no céu. Eu sinto a presença dEle aqui nesta noite. Aqui tem uma igreja pentecostal, uma igreja cheia do Espírito Santo, destemida, que não tem medo das ofensas, que não tem medo das atrocidades, que não tem medo das perseguições, mas que continua pregando o genuíno evangelho da salvação. Tem mais alguma alma para aceitar a Cristo como Salvador? Aleluia! Às vezes a gente se demora no convite porque a gente sabe que é uma guerra espiritual, meus irmãos. Eu me lembro que quando foi para mim tomar a decisão de aceitar a Cristo como Salvador, eu senti que algo estava me prendendo, estava me segurando no banco. E eu fiz uma oração espiritual, calado, e disse: Senhor, se é o Senhor que está me chamando, quebra as correntes. E eu comecei a sentir algo se quebrando, se quebrando, se quebrando. E eu comecei a ficar alegre, eu comecei a glorificar, eu comecei a exaltar o nome de Deus. E eu fui na frente. Quando eu cheguei lá na frente e aceitei a Cristo como Salvador, uma irmã do círculo de oração veio, colocou a mão no meu peito e disse: eu sou o Deus que te visitou há 7 anos atrás. O inimigo tentou tirar a tua vida, mas hoje o teu nome está sendo escrito no livro da vida, e Deus está abrindo as portas para que tu seja um pregador da minha palavra. O inimigo tenta nos prender, tenta nos aprisionar, tenta nos destruir, mas Deus quebra os grilhões, Deus quebra as barreiras, Deus quebra as dificuldades, Deus abre as portas, Deus repreende o poder do inimigo. Ele é o Deus desta igreja. Aleluia! Deixa o Espírito Santo tocar em você. Trago estas almas bem para cá, bem para cá. Reconciliação. Está aceitando a Jesus? A igreja estenda as mãos, glorifica, adora, porque este é o único momento que tem festa nos céus. A festa no céu não é porque a igreja está aniversariando, não. Toda alma que aceita Cristo como Salvador, os anjos celebram lá no céu, irmãos. É festa no céu. E esta aqui é a prova de uma igreja que evangeliza e que ganha alma. Otávio, deixa eu te dizer uma coisa aqui. Nenhuma alma aceitou a Jesus lá na praça, pelo que saibamos. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Ainda bem que é a mão, Otávio. O Deus que nós servimos, Ele honra o trabalho que a igreja faz. O fato de ninguém ter aceitado a Cristo lá na praça, Deus está honrando o trabalho dos missionários, trazendo as almas para aceitar Ele aqui na igreja. Na igreja Ele honra o que a igreja faz. Ele está ouvindo a oração desta igreja. Ele está operando no meio desta igreja. Há quem zombe de nós, mas eu sei ao Deus que eu tenho crido, e eu sei que Ele é poderoso, meus irmãos, para operar o milagre.
Eu estava ali na casa da irmã Benita dizendo para ela contando a história dela: pastor, meus filhos estão precisando voltar. E eu saí de lá orando pelos filhos dela, e eu tenho certeza que eles vão retornar, irmã Júlia, porque o Deus que você serve é fiel. Ainda que nós sejamos infiéis, Ele é fiel, irmãos. Ele está trazendo almas aqui para se render aos pés dele. E eu quero aqui nesta noite, meus irmãos, orar por estas almas. Eu quero chamar aqui o irmão Rodrigo para orar por estas almas. E logo em seguida nós já estaremos participando da ceia do Senhor. Soberano Deus, eterno Pai, Deus Todo-Poderoso. Ah, Senhor Deus, nós temos sentido a Tua presença nesse lugar. Ó Deus, nós sentimos a Tua misericórdia, Deus, nesta igreja. Ó Deus, te rendemos graças, Senhor Deus, porque Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. Te damos graças, meu Deus, porque almas têm se rendido aos Teus pés. Ó Deus, muito obrigado, ó Pai. Deus, nós te apresentamos essas vidas. Abençoa, escreve o seu nome no livro da vida. Dê da tua graça, da tua misericórdia. Ah, Senhor da glória, que essa igreja, Senhor Deus, possa se unir em oração e cuidar dessas vidas, cuidar dessas almas e continuar orando para que mais almas se rendam aos teus pés, ó Deus. Nós te damos graças, meu Deus, ajuda a tua igreja. Meu Deus, ali, Senhor Jesus, naquele evangelismo, nós cremos, meu Deus, a semente foi plantada, a palavra foi pregada, meu Deus, e aqui estamos, Senhor da glória, colhendo esses frutos. Meu Deus, que a cada dia o Senhor venha trazer mais almas para se render aos teus pés. Ó Deus, nós te damos graças por tudo, como já foi dito, a festa no céu, igreja, a festa no céu, quando um pecador se arrepende, quando alguém volta aos pés do Senhor, chorando, pedindo renovação, transformação, que só o Espírito Santo de Deus pode fazer. Deus, entregamos essas vidas nas tuas mãos. Cuida, protege, cura, lava, limpa e transforma, em nome de Jesus. É o que nós te pedimos e te agradecemos, ó Deus. Vitória Deus dará a nós, eu sei. Igreja louva. Vitória Deus. A igreja louva enquanto a gente se prepara. Vamos ler 1 Coríntios 11, a partir do verso 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído,
tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Senhor, nós queremos te agradecer pela tua graça, pelo teu perdão e pelo privilégio, Senhor, de cercar a tua mesa. Senhor, estende a tua mão de providência sobre este pão que simboliza o teu corpo, Senhor, entregue por nós pelos nossos pecados. Edifica a tua igreja, glorifica o teu nome, alimenta o teu povo, Senhor. Ó Pai, nós te pedimos e te agradecemos em o nome de Jesus. Amém. O pão da vida descido dos céus, da paz, saúde e vigor. O pão celeste mandado por Deus é Cristo Salvador. Só falar do amor de Jesus, o grande Redentor. Teu jugo é doce, meu Senhor, teu fardo é leve, que amor. Se eu não posso levar minha cruz, depressa vem ajudar. Não tardes mais, amoroso Jesus, ó, vem me confortar. Por duras provas e perseguições, tu fazes o fiel passar, e quem vencer há de ter galardão também no céu lugar. Eu lá verei teu esplendor, a tua glória, Salvador. Se não puder carregar minha cruz, depressa vem me auxiliar. Não tardes mais, amoroso Jesus, ó, vem me confortar. Jesus, o teu insondável amor me faz sentir no coração o amor de Deus, este santo amor, e viverei então. A ti, Jesus, eu dou louvor, tu me das graça e vigor. Tu és o pão que a vida produz, minha alma vem alimentar. Não tardes mais, amoroso Jesus, ó, vem me confortar. Aleluia. Quem faltou receber o pão, levante a mão de sinal. A minha direita e a minha esquerda. Todos receberam. Nossa retaguarda. Conjunto. Que maravilha, né? Vamos todos, em plena comunhão com Deus e uns com os outros, dizer: ora vem, Senhor Jesus. Vamos comer o pão, meus irmãos.
Glória a Deus. Dando continuidade à leitura, 25 e 26. Porque, semelhantemente modo, depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes esse cálice, anunciai a morte do Senhor até que Ele venha. Glorificado e exaltado é Teu nome, ó Deus. Muito obrigado, Pai, por essa oportunidade, ó Deus, de cercarmos a Tua mesa. Muito obrigado, meu Deus, por entregar Seu único Filho para morrer pelos nossos pecados. Nesse momento, ó Pai, visita cada coração aqui, Senhor, que entrou triste, visita, ó Deus, abençoe, Senhor, cada crente, cada pessoa, Senhor, esta noite. Queremos Te agradecer por tudo que Tu tem feito, por tudo que Tu há de fazer nas nossas vidas. Te damos graça, Pai, por tudo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós ali ele verteu. Eis esse sangue lavados com roupas que tão alvas são, os pecadores por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam quanto Ele amou. Eis essas chagas purezas para o maior pecador. Sangue nos torna Senhor.